Olá, terceiro ano, aula de História e Geografia de hoje. Nós vamos trabalhar na página 147. O trabalho em diferentes tempos no Brasil. Então vamos lá. Analisando a primeira imagem, é do ano de 1500 a 1530. Grupos indígenas extraem pau-brasil para trocar com portugueses. Vocês se lembram que nós estudamos que o pau-brasil é uma árvore, né, que deu nome ao nosso país, que é uma madeira muito preciosa, principalmente nessa época aqui quando foi descoberto. Então, os índios extraíam o pau-brasil para trocar com os portugueses. Na imagem 2, do ano de 1530 a 1780, os africanos escravizados, eles produziam açúcar a partir da cana-de-açúcar. Na imagem 3, do ano de 1870 a 1930, homens, mulheres e crianças em fábrica de tijolos na cidade de São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. Essa foto é do ano de 1911. E as imagens 4 e 5 representam os dias de hoje. São novas ideias que transformam a forma de trabalhar. Então, mudou um pouco ou mudou muito? Mudou bastante, né? Na imagem 1, nós podemos visualizar a zona rural ou urbana? Rural. Na imagem 2, rural. Na imagem 3, urbana. Na imagem 4 e 5, também urbana, né? Agora nós vamos analisar a linha do tempo, começando do ano de 1500 até 2021. A quantidade de pessoas que são necessárias para fazer determinados tipos de trabalho, comparando a foto 1, 2, 3 para as fotos 4 e 5, a quantidade de pessoas diminuiu ou aumentou? Diminuiu, certo? E por que diminuiu? Porque foram criadas máquinas, né, que substituem o trabalho do homem, certo? Muito bem. Em qual das imagens você acha que é utilizada tecnologia? Imagem 1, 2, 3, 4 ou 5? Nós podemos dizer que a 4 e 5 a tecnologia está mais evidente, né? Só que naquela época, no ano de 1500, uma pessoa ter uma ferramenta como um machado, vocês concordam comigo que era uma grande tecnologia na época? Sim. Na imagem 2, a moenda que moía a cana para tirar o caldo, para ser transformado em açúcar, não era uma grande tecnologia para a época? Então, a tecnologia, mesmo que de forma não tão aparente, não tão intensa, mas ela já estava presente desde os tempos antigos, né? Mas de uma outra forma. Hoje, as máquinas, os celulares, os computadores estão em alta, mas naquela época, quem tinha um machado, quem tinha uma moenda de cana, tinha uma grande tecnologia como sua aliada, não é verdade? Virando a página agora, na 148, nós vamos estudar o trabalho em outros tempos. Durante milhares de anos, muito antes da chegada dos europeus, centenas de povos indígenas habitavam o território que hoje é o Brasil. Então, antes dos portugueses chegarem na nossa terra, no nosso Brasil, quem habitava o Brasil eram os povos indígenas. Eles são profundos conhecedores da floresta, eles trabalhavam caçando, pescando, coletando frutos, plantando alguns alimentos e utilizando os recursos da natureza para sobreviver. Com a chegada dos portugueses, a partir do ano de 1500,
deu início ao processo de exploração do Brasil por Portugal, também chamado de colonização. Então, nessa época, no ano de 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles começaram a explorar as riquezas do nosso país. Então, os portugueses e outros europeus que aqui se estabeleceram foram chamados de colonos, porque eles vieram colonizar o Brasil. Os primeiros contatos entre os indígenas e os portugueses foram pacíficos, então não houve guerra, não houve briga. Inicialmente, em troca da apreciada madeira da árvore de pau-brasil, os indígenas recebiam objetos feitos com ferro que lhes despertavam interesse. Então, os portugueses queriam a madeira do pau-brasil. Em troca disso, porque quem iria fazer esse trabalho eram os índios, os portugueses trocavam o pau-brasil por materiais, por objetos feitos de ferro, né, com os índios, porque os índios não tinham posse desses tipos de objeto. Então, para os índios isso era muito interessante. Nessa imagem, nós podemos ver o desembarque de Cabral em Porto Seguro, na Bahia, no ano de 1500, né? De Oscar Pereira da Silva, 1900. Nessa obra, o pintor retrata como ele imaginou ter ocorrido a chegada dos portugueses a Porto Seguro, na Bahia, no ano de 1500, né? Isso aqui foi como o pintor imaginou que aconteceu essa chegada dos portugueses no estado da Bahia. Na página seguinte, a convivência pacífica entre os recém-chegados e a população local durou pouco. Logo, os portugueses passaram a obrigar os grupos indígenas a fazer outros tipos de trabalho e a maltratá-los. E o que aconteceu? Também, junto com os portugueses, o contato dos portugueses com os índios provocou doenças nos povos indígenas. Muitos deles enfrentaram os portugueses e morreram na luta. Outros fugiram para o interior do território e ainda houve os que morreram em decorrência das doenças trazidas pelos europeus. Nessa imagem, feita pelo artista Giacomo Gastaldi, grupos indígenas trabalham na extração do pau-brasil, enquanto os portugueses, representados na parte inferior da imagem, esperam para negociar. Aqui, prisioneiros indígenas de Jean-Baptiste Debré, no ano de 1834. A gravura feita 300 anos após a chegada dos primeiros portugueses a estas terras mostra a continuidade da caçada aos grupos indígenas. Então, no primeiro momento, quando os portugueses chegaram no Brasil, o contato com os povos indígenas foi feito de forma pacífica, sem guerra, sem luta, sem brigas. Mas com o passar do tempo, os portugueses começaram a maltratar os indígenas e obrigá-los a trabalhar, né? Juntamente com os portugueses, eles acabaram trazendo algumas doenças que acometeram esse povo indígena. Muitos morreram de doenças, né? Alguns não aceitaram a situação de serem forçados a trabalhar para os portugueses, eles acabaram lutando e morrendo. Outros indígenas fugiram, né? E outros morreram pelas doenças trazidas pelos europeus. Então, vocês viram que muita coisa mudou durante esse tempo, né? Então, exercício 1. Considerando que você aprendeu sobre a chegada dos portugueses às terras que hoje são o Brasil, responda. Quem fazia o trabalho braçal naquela época? O trabalho braçal era feito por quem? Pelos povos indígenas. Então, vamos.
Então, o trabalho braçal era feito pelos povos indígenas. Muito bem. Letra B. Porque inicialmente esses grupos, os indígenas, eles faziam esse tipo de trabalho para os europeus? Porque eles estavam interessados no quê? Eles não havia uma troca entre os índios extraíam a madeira do pau-brasil e em troca o que os portugueses ofereciam aos índios? Objetos de ferro. Então, inicialmente, eles faziam o trabalho braçal porque eles estavam interessados nos objetos de ferro. Vamos escrever. Então, na nossa aula de hoje, nós aprendemos sobre os diferentes tipos de trabalho ao longo do tempo, sobre a tecnologia e sobre como foi a chegada dos portugueses na nossa terra e como foi o contato entre os povos europeus com os povos indígenas, que eram os povos nativos, os povos que habitavam a nossa terra quando os portugueses chegaram ao nosso Brasil.